Amados irmãos, queridos ouvintes, nós queremos saudar todos na graça e paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical nesta manhã e queremos agradecer a Deus por mais um privilégio que Ele nos concede de podermos nos unirmos e buscarmos a Deus e agradecermos o nome santo dEle. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical orando ao Senhor e agradecendo a Ele por esse privilégio nesta manhã de podermos engrandecer o seu santo nome. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós estamos na tua presença santa, maravilhosa e poderosa. Tu és aquele que cuida de cada um de nós. Tu és aquele que permitiste, Senhor, uma noite de sono agradável. Tu és aquele que nos concedesse o início de manhã maravilhosa. E nós queremos louvar o teu nome, engrandecer a ti e agradecer por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez aprendendo das tuas santas escrituras. É um privilégio que nós temos nessa manhã, doce e maravilhoso, Senhor. Dia da Bíblia hoje. Nós queremos te agradecer por essas sagradas letras que tu permitiste, Senhor, que iniciou no céu, mas foi dado continuidade aqui na terra. E nós queremos te agradecer, porque tu és aquele que faz, tu és aquele que opera, tu és aquele que ministra segundo a tua vontade, o teu propósito e o teu querer. Te pedimos que nesta manhã tu esteja presente em cada lar, em cada família, Senhor, que tu esteja presente. Também repreenda essa enfermidade que tem assolado as nações, meu Deus. Queremos colocar diante de ti e dizer, Senhor, eu sei que tu és o médico dos médicos, tu és, Senhor, por excelência, então vai tomando a frente de tudo e ministrando segundo a tua infinita graça, a tua infinita misericórdia e o teu poder. Pai, nós te louvamos, porque sabemos que tu és aquele que nos escuta e está pronto a responder a oração de cada um de nós. Então, Senhor, nesta manhã, nós apresentamos tudo o que temos e tudo o que somos e agradecemos por tão grande amor, pela tua graça e a tua misericórdia que é constante sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do nosso Deus. Aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 278. Você que está nos acompanhando, é do cantor cristão, o hino de número 278. Assim diz o hino, cantai, Vamos cantar de todo o nosso coração, não apenas de lábios, de boca. Vamos cantar com o nosso coração na presença do Senhor. O meu coração sofredor descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos de amor do Pai que do mal me chamou. Cantai, cantai, no templo de nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Nos astros espaços dos céus, da lua nubrando clarão, eu leio poemas de Deus, que outorga aos contritos perdão. Cantai, cantai, no templo de nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. No livro bendito encontrei palavras de amor e de luz, e canto celeste encontrei dos anjos saudando Jesus. Cantai, cantai, no templo de nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. O
os males do mundo olvidei, por isso me pus a cantar. Com Deus para sempre estarei, irei com Jesus ao seu lar. Cantai, cantai, no templo de nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós encontramos na palavra os ensinamentos do amor de Deus, né? Ele nos amou primeiro. O Senhor Deus nos amou primeiro. Então, ao mundo, nós temos um compromisso de mostrar o seu grande amor. Nós ainda vamos louvar o hino de número 112, Vencendo Vem Jesus. E em seguida, nós vamos para o nosso estudo. Quero dizer aos amados irmãos e irmãs e aos nossos visitantes, né, que sejam bem-vindos em nome de Jesus, é que o diácono Anderval precisou sair para resolver algumas coisas, mas ele logo está voltando. Então, ele vai participar da escola bíblica dominical. Hino de número 112, Vencendo Vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizados as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É que o Senhor é aquele que vence todas as batalhas. Pode vir o que vier, porque Jesus é aquele que despedaça todos os grilhões e todas as cadeias e liberta. Ele é o libertador, por isso que ele vence todas as batalhas. Amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias em Tiago. Estamos estudando o livro de Tiago, né? Temos acompanhado os estudos. E nesses estudos que nós vamos falar hoje, o tema é o perigo da língua sem controle, né? A língua que não tem controle. Então, nós vamos estudar sobre isso nesta manhã na nossa escola bíblica dominical.
Então vamos lá para a palavra. Diz assim a palavra de Deus em Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Diz: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grande e batidos de rixos vento, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta pela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, ao Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce, né? É o conselho do nosso amado irmão Tiago, nesta manhã para cada um de nós. Então nós vamos falar sobre o perigo da língua sem controle. Mas é natural que nós, como cristãos, acharmos que nós conseguimos controlar a nossa língua. Mas não é bem assim. Nós sabemos que quando nós pensamos que estamos dominando a nossa língua, que nós estamos fazendo como é de acordo da vontade de Deus, na realidade, nós temos que estar vigiando, porque a língua é uma coisa muito difícil de ser dominada. E para a gente dominar essa língua, irmão, só a graça e a misericórdia de Deus, porque vez ou outra a gente se encontra, né, numa situação em que a língua quer falar coisa que não deve. Então nós temos que controlar esta língua que a palavra está nos ensinando. Então o autor, né, o pastor Silas Arbolato, diz o seguinte: certamente o falar é um tema importante para Tiago. Tiago dá uma ênfase sobre o que é falar, né? A conversa, ela é muito importante na nossa vida. Todos nós gostamos de falar. Todos nós gostamos de expressar através da voz o que nós sentimos. Claro que tem aquelas pessoas que não têm a voz, mas também expressa os seus sentimentos e fala sobre coisas muito importantes. Também Tiago, ele está falando sobre uma coisa muito importante para nós cristãos, que nós precisamos saber que é importante dominar. Então, no capítulo 1, no versículo 19, ele está falando
No capítulo 1, versículo 26, ele também fala. No capítulo 2, versículo 3, 12, 14 e 16. No 3, de 1 a 12. E no 4, ele fala no versículo 11. No 5, ele fala no versículo 9 e no versículo 12. Enfatizando a verdadeira religião que se manifesta em falar. Todos nós que somos cristãos precisamos usar muito bem o que? A língua. Por quê? Para a gente pregar o evangelho, a gente prega através da voz, né? A gente usa muito bem a voz e usa muito bem a língua para falar para as pessoas o quanto Jesus o ama, o quanto ele é importante para Deus e que a sua ausência, muitas vezes de certas atividades do trabalho do Senhor, ou sua ausência congregacional, de estar congregando, de estar presente nas atividades da igreja, o quanto faz falta para nós e para o reino de Deus, o quanto era importante, porque a cada um Deus dá um talento. Então, o talento ou o dom de falar também é dado por Deus. Então, nós temos que ter esse dom de estar expressando, de estar ensinando, de estar ministrando a palavra de Deus, para que nós podemos exercitar ou executar o chamado de Deus na nossa vida. Aí, o seguinte, o pecado no falar é extremamente fácil de praticar, pois não necessita de uma condição externa, né? Aí, por exemplo, uma arma para roubar. Muitas vezes nós pecamos, lembra? Em atitudes, pensamento. Até no nosso pensamento nós pecamos. Por quê? Muitas vezes desejamos alguma coisa de alguém, desejamos mal a alguém, pensamos mal de alguém, da índole de alguém. Eu sei que pecado, na realidade, é quando ele é praticado. Mas quando está articulado na mente, muitas vezes a pessoa articula ele na mente e bota para fora aquilo que já está articulado na mente. Então, isso já se torna um pecado. A gente sabe que tem vários homicídios que acontecem. Por quê? Porque alguém já articulou, alguém planejou, foi tudo bem articulado, bem projetado, e depois de bem projetado, a pessoa vai e coloca em ação. Quando se coloca em ação, aí sim, a gente começa a perceber que é justamente pecado. Vamos dizer que uma pessoa pensa em certos atos ou pratica certos atos. Pessoa casada, pensa em se envolver com outras pessoas e quando começa a pensar e a pensar e a pensar e depois vai colocar em prática. Então, antes foi tudo articulado na mente e depois se colocou em prática. Então, tudo isso começou na mente. Muitas vezes nós não falamos, não expressamos através da voz, mas na nossa mente nós já estamos articulando, já estamos falando, já estamos querendo. Então, tudo isso se torna pecado. Então, nossa língua está bem relacionada com o quê? Com a nossa mente. Nossa língua está relacionada com a nossa mente. Então, quando nós pensamos, só no pensar, nós estamos pensando com o quê? Com palavras. Estamos pensando, né? Justamente quando eu paro um pouco aqui, eu paro para meditar o que o autor está querendo dizer para nós, o autor Tiago, né, da carta de Tiago, capítulo 3, o que é que ele quer expressar para a gente? Que essa língua, ela deve ter controle. E ele diz que a língua é sem controle. A língua está sem controle. Então, ele exorta, primeiramente, o controle da mente. Nós controlarmos a nossa mente. Se nós temos uma mente de Cristo, controlada pelo Espírito Santo, então nós vamos vigiar em tudo que nós estamos falando.
nós vamos pensar mais antes de falar, nós vamos observar mais antes de deduzir alguma coisa, chegar a uma conclusão maior. Então ele fala que falar é um dom de Deus. Só o fato da gente falar já é saber que foi Deus que nos deu esse dom. Então, um dom de comunicar, um dom de louvar, né? Também existe o dom do louvor e louvar a Deus pelos seus átrios, louvar a Deus pelos seus feitos, contar as suas maravilhas. Nós podemos contar o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer, como Ele vai operar em nosso meio. Então, nós podemos dizer o que o Senhor está fazendo. Então, falar de dom é falar justamente da comunicação que nós temos entre pessoas, entre amigos e temos entre irmãos, né? E assim a gente vai falar sobre essa comunicação. Então, é necessário para se comunicar nós termos conexão ou estarmos ligados com Deus. Nós devemos estar em adoração ao Senhor e em comunicação ao Senhor. Lembre-se de uma coisa: o ódio, Deus não gosta. Palavras torpes, né? Deus abomina. Então a gente tem que saber que nossa boca é consagrada ao Senhor. A nossa comunicação é consagrada ao Senhor. Aí eu digo assim, conheço os líderes que chamam palavrões, vamos dizer. Torpe, palavra torpes. Usa expressão, porque eu não digo misericórdia, porque eu não digo meu Deus. Glória a Deus, na hora que acontece alguma coisa, no lugar de eu dar lugar às coisas do maligno e usar uma palavra que não deveria, que no lugar de trazer a bênção sobre minha vida, vai trazer maldição. Então, tudo isso nós temos que saber que é blasfêmia. Então, quando nós escorregamos nessas palavras, nós sabemos o seguinte, que é muito comum a gente escorregar naquilo que a gente está falando. É muito comum encontrar pessoas escorregando no que está falando, no que está expressando. Meu saudoso pastor Pedro, ele dizia, cuidado quando você estiver em um sermão, porque com uma palavra você pode desfazer tudo aquilo que você acaba de dizer, tudo aquilo que você acaba de ministrar e tudo aquilo que você acaba de ensinar. Então, a gente tem que ter muito cuidado no que nós falamos. Então, nesta lição, nós vamos estudar 3 evidências manifestas no falar, né? 3 verdades sobre o falar, que é preciso que cada um de nós possamos administrar esse falar. Aí, o falar evidencia se genuinamente somos cristãos. Irmãos, quando a gente começa a falar no meio do povo que não é cristão, as pessoas vão perceber que você é cristão, que você dá testemunho de Cristo. Só pela sua linguagem. Lembra de Pedro? Quando Pedro estava distante, no meio das pessoas que não eram cristãos, quando ele negou Jesus 3 vezes, as pessoas diziam, você é um cristão sim. Você é um deles sim. Por quê? Eu não sou. Porque sua linguagem é igual a deles. Sua fala é igual a deles. Então a nossa linguagem ela é diferente da linguagem que tem no mundo. Nossa linguagem é diferente. Então quando nós falamos, nós testemunhamos daquilo que Cristo é na nossa vida. Então a palavra sobre olhar ou falar que porque nós somos cristãos é que o mundo está cheio de quê? De iniquidades. E se nós formos falar igual ao mundo, nós estamos entrando pelo caminho da iniquidade. Nós estamos entrando pelo caminho da desobediência. Nós estamos querendo ser parecido com o mundo. E nós não podemos ser parecido com o mundo.
Nós temos que ser parecidos com Jesus. Do mundo nós já saímos e não pertencemos mais a essas coisas que estão sendo oferecidas por aí. Então nós temos que reconhecer que nossa linguagem é diferente. Mas só que tem muita gente que tropeça nessa linguagem. Aí nós vamos dizer, quem tropeçou primeiro na linguagem? Aí o autor, ele diz, Adão. Adão foi o primeiro que tropeçou na linguagem. Lembra que Deus vinha ao cair da tarde, todos os dias Deus vinha conversar com Adão. Um dia Deus veio conversar com Adão. Adão não estava no lugar que Deus conversava com ele. Aí o Senhor chama Adão. Adão, onde é que você está? Ah, Senhor, estou aqui. Qual é o problema? Deus já sabia qual era o problema. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Então a linguagem dele, ele tropeçou. Na fala dele, ele disse, a culpa está sobre a mulher que tu me deste, em Gênesis 3:12, né? E nós vamos ver também o apóstolo Paulo em Romanos 3, de 13 a 18 também. Ele apresenta um resumo sobre o pecado do homem e o mau uso da língua. Como as pessoas não sabem usar a língua. Ali ele apresenta a pessoa que conhece a Deus, que deve ter uma linguagem muito diferente, e as pessoas que têm hostilidade no falar, né? Hostilidade no falar. Ele usa o engano, ele usa a mentira para manipular a situação. Tem pessoas manipuladoras que gostam de manipular as situações. Então, a linguagem para tornar uma história mais engraçada ou para falar mesmo a verdade ou para denegrir outra pessoa. Então tem pessoas que gostam muito de contar histórias cheio de graça, né? Cheio de graça. Então, muitas vezes a outra pessoa não gosta dessas pessoas que são cheias de brincadeiras, que eu gosto mais da verdade, né? Gosto mais que a palavra seja sim, sim, não, não. Gosto que a palavra apareça em prioridade, em primeiro lugar. Se eu sou realmente de Cristo, então a minha linguagem ela é diferente das demais. Eu levo as coisas mais a sério. Brincar, a gente pode brincar. Mas tem a hora, tem o momento e tem o lugar. Então a gente tem que saber disso. Tudo tem a sua hora, o seu momento e o seu lugar. Então, quando nós estamos falando da palavra de Deus, quando nós estamos vivendo a palavra de Deus, nós temos que testemunhar justamente daquilo que o Senhor está dizendo. Então, o apóstolo Paulo diz assim, se você estiver contando uma história, e essa história foi muito engraçada, né, irmãos? E tem pessoas que gostam de manipular o outro justamente pelas histórias e as conversas que contam. É como a história que eu falei já aqui na EBD uma vez do pastor que foi caluniado por um adolescente, e todo mundo acreditou, e ele foi para o presídio, e ali ele foi assassinado, e quando foi depois, a adolescente disse que era mentira. Então veja só, uma calúnia levou o outro à morte, ele morreu. Deus quisesse livrar, livraria, pastora? Livraria. Mas só que houve o quê? Uma calúnia. Então, o saudoso pastor Eloy, ele dizia o seguinte, uma mulher, né, porque, irmãos, mulher fala muito, né, é verdade? É verdade, mulher fala muito, mas também tem um que fala também muito. O diácono Adeval chegou, tá aqui calado. Mas daqui a pouco ele vai falar, viu? Daqui a pouco o diácono Adeval vai falar. Então, ele disse que ela falou mal do padre, da paróquia, de muita gente. E depois ela voltou lá para a paróquia. Aí ela foi lá no confessionário, disse ao padre, pedir perdão e tudo. Ele chegou e mandou ela subir lá em cima da torre mais alta que tinha, né, da igreja, que eles usam aquela torre.
Então ela subisse e levasse um saco de pena e jogasse, espalhasse. E ela fez. Quando ela voltou com o saco vazio, ele disse: agora a senhora vai ter que apanhar essas penas todinha que voou. Aí ela disse: ah, padre, é impossível. Ele disse: pois a mesma coisa foi o que a senhora fez comigo, com a paróquia e com muitos paroquianos. A senhora falou mal, denigriu a imagem minha. Agora, para tirar essa imagem, vai ser muito difícil. Perdoar, eu perdoo, que a nossa parte é essa, né? Perdoar é a nossa parte. Mas isso daí é uma coisa que aconteceu, não deveria ter acontecido, então deve ser controlado mais o quê? A sua língua. Aí o autor diz o seguinte: vamos observar o seguinte texto. Eu vou pedir o Adeval, o diácono Adeval, no Salmo 35, versículo 28. Salmo 35. Salmo 35, 28. Diz assim: Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Salmo 35 e o verso 28 diz assim: é a minha língua, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Então, a nossa língua tem um papel especial. Qual é esse papel especial? Celebrar, louvar, engrandecer, exaltar o nome santo do nosso Deus. Então, há constante louvor, irmão, constante louvor. Você está em casa, você louva, você agradece, você bendiz, porque toda hora nós devemos agradecer a Deus por tudo, tudo que o Senhor faz. Então, gratidão, a nossa gratidão transforma a vida de outras pessoas e a nossa também, porque nós somos beneficiados quando nós agradecemos a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele é na sua essência. Vamos ver Provérbios 10, 21. Provérbio 10, 21. Os lábios do justo apacenta a muitos mais. Por falta de senso, morrem os tolos. Lê de novo, diácono, que eu estava... Provérbio 10, 21. Os lábios do justo apacenta a muitos, mas por falta de senso, morrem os tolos. Então, a linguagem do justo apacenta. Apacentar. É um rebanho, tem um rebanho que precisa ser apacentado. Então, quando a gente ministra a palavra, quando a gente fala o que Deus colocou no nosso coração, então vai apacentar, vai trazer calma. Mas, se não existe a sabedoria, o que é que vai acontecer no final, diácono? O que acontece no final é, por falta de senso, morrem os tolos. Por falta de senso de sabedoria, As pessoas... os tolos morrem. As pessoas que não têm, olha, como ter sabedoria, como ter conhecimento, como experimentar esse conhecimento. Então é necessário para todos nós essa sabedoria. Então nós vamos ver que essa linguagem, ela passa por uma experiência. Para eu falar de Jesus, para eu estar aqui, eu tive que ter uma experiência. Para o diácono Adeval falar de Jesus, ministrar sobre Jesus, o diácono Adeval teve que ter uma experiência e uma intimidade com o Senhor. E é assim na nossa vida, nós temos que ter uma experiência. Se nós não tivermos essa experiência, como é que nós vamos falar de algo que a gente não tem vivido, de algo que nós não temos experienciado? Então, é uma experiência genuína com Deus, que vai transmitir o quê? Vida, irmão. Quando a gente fala de Jesus, quando a gente conta às pessoas sobre Jesus, aí nós vamos ter vida.
Agora, se a gente não tem o testemunho, a nossa boca não fala, aí o que é que acontece? É como a diaconisa Teresa, que é professora, está nos auxiliando, está dizendo, é morte espiritual. Espiritualmente falando, a pessoa morre, porque não vive, não experiencia a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, então como ela vai proclamar e dizer as coisas maravilhosas do seu reino? Mas em Provérbio 12, e o verso 18, a parte B, diz, mais a língua dos sábios, mais a língua dos sábios é medicina. É cura, Né? É cura, é remédio. né? É remédio santo, né? Por quê? Porque ela vai profetizar coisas boas, coisas frutíferas, coisas que agradam a Deus, né? Por exemplo, abençoar o seu próximo, né? Abençoar o seu próximo, orar pelo seu próximo para que Deus derrame as bênçãos espirituais e bênçãos de cura, bênçãos de milagre sobre a vida do seu irmão, da sua família, da sua parentela, do seu vizinho, do seu amigo, do seu próximo em si. Então, as pessoas que são sábias, né, e que querem o bem do próximo, ela nunca vai desejar o mal. Então, ela vai profetizar o bem, né? Como diz aqui o sábio Salomão, no capítulo 12, no verso 18, parte B. Mas a língua dos sábios, ela é medicina, né? E nós, como cristãos, irmãos, nós temos que saber o que falar para não prejudicar ninguém, né? E nem falar de alguém por trás, isso é muito feio, porque Deus vê todas as coisas e nós temos que profetizar o bem, falar o bem, porque a gente tem que, irmãos, temos que vigiar, né? Porque o próprio Tiago, ele manda a gente vigiar, né? Manda a gente vigiar para que a gente não cometa as coisas erradas. Preste bem atenção em Tiago capítulo 3 e o versículo 6, que diz assim, ó: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, né? A língua é fogo, né? Ela está situada em nosso corpo, é um dos membros do nosso corpo. E se a gente não estiver vigiando, né, a gente vai falar coisas que não agradam a Deus e que não agradam as pessoas e prejudica, né? Tanto as pessoas como a nós próprios, porque aquilo que a gente deseja de mal para o nosso próximo está fazendo mal para a própria pessoa, para nós mesmos, né? Tiago diz, né, isso aqui, né? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não se põe em chama toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesma, é chama do inferno. Misericórdia, né, irmão? Como a pastora mesmo acabou de falar do testemunho de uma irmã que prejudicou, inventou uma falsa mentira do pastor, e sabendo ela que aquilo foi ela que estava cometendo um grande erro, que não era verdade. Então, ela contaminou o povo contra o pastor. E o pastor, não sei se entrou em depressão, aconteceu alguma coisa, ele morreu. Foi assassinado, né? no presídio. Foi assassinado no presídio. Por quê? Porque aquele testemunho falso que aquela irmã falou chegou até aquele lugar. E ali tem pessoas más, né? Pessoas ruins. E o que foi aconteceu? Assassinou aquele homem inocente, né? Por quê? Por causa de uma palavra falsa. A língua contaminada pelo inimigo. E a gente vê por aí, irmão, muitas pessoas que, principalmente dentro da igreja mesmo, crentes falsos, que inventam as conversas, que inventam testemunhos falsos para prejudicar os outros, né?
porque o diabo está aí para aprontar, né? A Bíblia diz que ele trabalha 24 horas por dia, não para, né? O que ele puder fazer para levar com ele para o inferno as pessoas, ele vai fazer, até o tempo que for determinado. Ele vai fazer para levar, para prejudicar as pessoas, para levar para o inferno, e vai usar muitas pessoas para prejudicar as vidas. Então nós, como cristãos, nós temos que vigiar a nossa boca, né? Porque a nossa boca, a nossa língua é para profetizar o bem, é para louvar a Deus, é para orar, é para desejar o bem para as pessoas e não o mal. Infelizmente, tem pessoas que falam mal das pessoas, mas não sabe ela o que ela está fazendo, né? O que ela está fazendo, o que elas fazem, o que eles fazem. E depois fica levantando falsidade do seu irmão e não vê o que está fazendo. Mas Deus vê todas as coisas. Amém? É verdade. Com certeza. Aí no Salmo, é o Salmo 64 e o versículo 3, diz o seguinte: os quais afiam a sua língua, né? Colocam a sua língua e, como espada, aponta com as flechas palavras amargas. Então, usam a língua para dar o quê? Palavras que são palavras amargas, são palavras que ferem. Muitas vezes as pessoas não estão medindo as palavras que estão dizendo. E o salmista diz que afia a língua como se fosse o quê? Uma espada. É justamente o que o autor está dizendo. As palavras são símbolo da condição espiritual de uma pessoa. É como a diaconisa Teresa acabou de dizer. Espiritualmente, se a pessoa não sabe usar a língua para abençoar o outro, porque sabe que tem a bênção e tem a maldição, mas só quer usar a língua para amaldiçoar, né? Que tem até certos pais que dizem assim: tomara que aconteça que você morra em um acidente, tomara que aconteça que você amanheça com a boca cheia de formiga. E assim tem pais que jogam esses tipos de maldição, mesmo se dizendo cristão, viu, meu? Devido à prova que está passando, devido à situação, em vez de buscar a Deus e clamar a Deus, vai jogar maldição. E isso quer dizer a condição espiritual que aquele cristão está vivendo. Se eu tenho uma vida espiritual, de intimidade com Deus, eu não tenho necessidade de falar mal do meu irmão. Se ele é próspero, Deus o abençoe. Se ele fala mal de A e de B, que Deus tenha misericórdia dele. Apenas nós vamos orar pelaquela pessoa, para Deus mudar, tocar através do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Que nós não estamos aqui para fazer julgamento, nós não estamos aqui para perseguir um ao outro, nós não estamos aqui para falar mal um do outro. Quando o outro está sendo abençoado por Deus, nós devemos agradecer a Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com os comentários críticos que fazemos, porque muitas vezes essas críticas que vêm matam o outro na fé. O outro desanima por causa de uma palavra contrária que ele escutou de outro irmão que pensou que estava caminhando com ele na fé, e justamente na hora que ele mais precisava de uma força, aí a pessoa deu uma palavra contrária. Então, temos que ter muito cuidado quando falamos de alguém. Falamos muitas vezes dos nossos vizinhos, falamos muitas vezes dos nossos familiares, falamos muitas vezes dos nossos irmãos na fé. Então, são uma gama de coisas que a gente precisa orar. Nós não podemos falar sobre os nossos líderes, não devemos falar mal deles, devemos orar. Nem os outros líderes que nós temos ao nosso redor, as outras igrejas que nós temos perto, nós temos que orar, para que o Espírito Santo vá trabalhando. E assim Deus vai abençoando. Então, cuidado
com os comentários, com as críticas que você vai fazer sobre as outras pessoas, porque isso é pecado. Você está pecando quando você está falando de outra pessoa, dando a oportunidade, porque muitas vezes a gente não vê, mas o diabo está, olha, seminando nos nossos ouvidos, seminando na nossa mente, para a gente julgar o outro, falar mal do outro e gastar tempo. O nosso tempo é tão precioso, é tão pouco o tempo que nós temos aqui. Se nós pensássemos mais um pouco, nós não faríamos isso. Nós apenas procuraríamos fazer o quê? Exercitar uma fé verdadeira, procurar orar mais, procurar colocar mais aqueles que estão inconstantes na presença de Deus, aqueles que estão inseguros, aqueles que desanimaram na fé. A gente tem que continuar consistente, né? E ausente das fofocas. Fique, meu amado irmão, minha amada irmã, ausente da fofoca. Quando alguém for falar de outra pessoa, puxe assunto da Bíblia. Interessante, desculpa aqui, pastora. Interessante que Tiago fala sobre duas questões de sabedoria. A sabedoria que vem do alto e a sabedoria que vem de baixo. Primeiro, a sabedoria que vem do alto, ela é gentil e generosa. Quando ela é gentil e generosa, ela vai fazer o bem. Amém. Não é verdade? Glória a Deus. Por quê? Porque ela vem do céu. Esse ensinamento santo para nossas vidas. Esse ensinamento que nos traz paz, que nos traz conhecimento, que nos traz sentimento pelas pessoas e que nos traz alegria de ver o nosso próximo feliz. Então ela é gentil e é generosa para a nossa vida, para nós profetizar, para também para as pessoas. A que vem de baixo, ela é egoísta, ambiciosa e vingativa. Que diferença, né, irmão? Uma que é gentil e generosa e a outra que é egoísta, ambiciosa e vingativa. Por quê? Porque essa natureza, ela é carnal, diabólica na vida das pessoas que não querem ver o sucesso da outra, né? Que não quer ver o sucesso da outra. Não quer ver a outra bem profissionalmente, não quer ver a outra bem espiritualmente, que não quer ver o trabalho espiritualmente bem, avançado, né? Próspero. Tem inveja, né, do trabalho que o outro está exercendo. O diabo usa. Por quê? Porque dá lugar, porque não ora, porque não jejua, porque não está vigiando, porque não está agradando a Deus. Aí ela se torna egoísta, ambiciosa e vingativa, querendo se vingar, porque não consegue aquilo que o seu próximo, que está nos pés do Senhor, está conseguindo. Aí tem inveja, aí dá brecha, aí o diabo se aproveita e infelizmente usa essa pessoa para fazer o mal. Segundo, fala a verdade. Fala a verdade, a sabedoria que vem do alto. Tudo que vem de Deus, tudo que agrada a Deus, que vem do alto para nos abençoar, ela fala a verdade. Essa irmã, esse irmão, essa pessoa fala a verdade, não mente, né? Por quê? Porque ela está sendo graciosa para com Deus, está sendo abençoado para com Deus. Lá, a que vem de baixo, fala mentiras enganosa. Palavras mentirosas, palavras profanas, palavras inventosas, que pode prejudicar a vida de uma pessoa. Por exemplo, uma falsa profecia para um irmão pode tirar ele até dos caminhos do Senhor, se esse irmão não estiver vigiando. É verdade. Coloca essa pessoa no mundo. Por quê? Porque inventou uma mentira. Quanto tem acontecido, irmão? Né? Pessoa inventou uma mentira, né? Uma falsa profecia, que vai ser não sei o que fulano disse assim. Aí o que acontece? Aquela pessoa, ela se desanima espiritualmente, porque não conquistou, acreditou, né? Confiou naquela pessoa e foi traída.
e termina perdendo o seu caminho espiritual e volta para o mundo. E às vezes tira até a própria vida por causa de uma mentira, de uma falsidade. Então isso vem de baixo, né? É satânico, é usado pelo diabo, é usado carnalmente, não está vigiando e fala coisas que não agradam a Deus. Esse segundo ponto que vem de baixo, ela é diabólica, fala as mentiras enganosas. Terceiro ponto da sabedoria que vem do alto, ela é pura e organizada. Amém, glória a Deus. A sabedoria que vem do alto, ela é pura e organizada. As coisas de Deus, irmão, tem que ser tudo organizado. Tem que ser tudo pura, perfeito, agradável, né? Porque é para Deus, né? E o que você pede a Deus, o que você busca a Deus, o que você se humilha diante de Deus, com certeza o Espírito Santo vai lhe usar para você fazer o bem. Por quê? Porque você está sendo usado por Deus. Não pelo diabo, mas é por Deus. Porque você está buscando a Deus. Você está se aproximando de Deus, como diz o próprio Tiago 7,14, né? Buscai-me a mim, eu buscarei a vós. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Então, quanto mais você orar, quanto mais você se humilhar de coração, buscar o Senhor, você está se aproximando de Deus. Então, essa sabedoria, ela vai ser pura na tua vida. Vai ser tudo organizadozinho. O terceiro ponto do outro lado mal, a sabedoria que vem de baixo, é desordenada e demoníaca. Desordenada e demoníaca. Por quê? Porque não está fazendo o que Deus está mandando. Está fazendo o que o mundo ensina. Né? O mundo está aí. Né? Só ensina muitas coisas erradas. Né? A forma de se vestir, a forma de falar, as palavras impuras. Pronto, ontem mesmo eu estava na cidade e passando uma certa rua, estava lá um rapaz que vende uns negócios lá, com uns palavrões, com umas coisas horríveis, e não parava de falar. Por quê, irmão? Porque essa pessoa não agrada a Deus, essa pessoa está distante de Deus, essa pessoa é uma pessoa usada pelo inimigo, e tudo que sai da boca dele é podre, é podre, é podre. Por quê? Porque não conhece a Deus. E muitas vezes a pessoa pensa que conhece a Deus, mas não conhece. Muitas vezes a pessoa pensa que está perto de Deus, mas está muito longe, porque não está agradando o coração de Deus. Muitos crentes, infelizmente, né, fala mentira, né, faz coisas erradas diante de Deus, se prostitui. Eu não sei como esses tipos de gente, irmão, tem um temor de Deus, diz que é crente e fica se prostituindo, né, olhando para o marido dos outros, às vezes até saindo com o marido dos outros. E isso é coisa diabólica. Né? Vice-versa, tanto o homem, como a pastora está dizendo, tanto o homem como a mulher. Isso dentro da igreja, isso é uma vergonha. Isso é um escândalo para o evangelho e Deus vai tomar providência porque ele é justiça. E a justiça dele funciona. Viu? Amém. A justiça de Deus funciona. Crentes que se acham santos, saindo com o marido dos outros, olhando para o marido dos outros, se prostituindo. Deus vai tomar de conta disso. Certo? Quarto ponto, produz paz. Aleluia. Produz paz. A sabedoria que vem do alto produz paz. Irmão, você quando serve a Deus, você quando é uma pessoa de Deus, você tem paz na sua vida. E você dá paz para os outros também. Você transfere. Aquilo que está em você está refletindo para o seu próximo. Aquela paz que você tem, que você busca, reflete para o seu próximo. Porque você está nos pés do Senhor. E lá, que vem de baixo, ela produz discórdia, confusão, né? Discórdia. Então, reflete coisa ruim para as pessoas, porque você é ruim e transmite coisa ruim para as pessoas. Essa que vem de baixo. A quinta é razoável. Razoável. A sabedoria que vem do alto é razoável na sua vida. E a que vem
de baixo é egocêntrica. O ego está no centro. Exatamente. O eu está no centro. O eu está no centro de tudo. Só eu sei fazer. Só eu faço, eu mereço, né? Eu sou o sabidão. Eu sou o cara, né? Eu sou eu e não tem quem me barre, não tem melhor do que eu, não tem quem me substitui. Mentira do diabo, né? Mentira do diabo. Não quer que os outros trabalhem, atrapalhe o trabalho dos outros, né? A atividade do outro. Se foi delegado outro alguma coisa e fica reclamando porque não está sendo bem feito, porque se fosse eu que estivesse fazendo seria assim. Então cada um tem a sua oportunidade, né? Cada um tem o seu ministério. Então é necessário que nós, como servos de Deus, vamos exercer, mesmo nos nossos trabalhos secular. Acontece aquelas pessoas que têm inveja, né? Ficam fofocando, fazendo intriga no trabalho secular. Quem jogando um contra o outro. Justamente. Quem trabalhou na vida secular, na faculdade também, tem muita despeita. E se a gente for olhar em muitas áreas da nossa vida, nós vamos ter essas perseguições e essas mentiras que vão nos rodear, vão estar nos rodeando. Então a gente tem que ter o quê? A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do alto. Porque muitas vezes as pessoas vão estar julgando, né? Mas não sabe o que você está passando, não está vivendo o que você está vivendo. Então você é um influenciador, eu sou uma influenciadora, né? Porque a gente vê nas redes sociais influenciadora, né? Social, nas redes sociais. Eu e você somos um influenciador da palavra de Deus, das Santas Escrituras. Nós influenciamos, o nosso compromisso é esse. Falar a verdade, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente você é Glória livre. a Deus. Então você não tem necessidade de andar falando de ninguém, nem de nada, nem do jeito que se veste, nem do jeito que se anda, nem do jeito que se comporta. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Amém. Faça a sua parte, ore, clame ao Senhor, porque o Espírito Santo ele é especialista em todas as áreas, Então ele transforma. Então o nosso papel principal é acreditar no que o Espírito Santo está fazendo, vai fazer e vai continuar fazendo para o louvor e glória do nome santo dele. Amém. Então nós temos que crer. E por último, irmão, sobre a sabedoria que vem do alto, o sexto, ela fala: seus frutos são amor e misericórdia. Os seus frutos são amor e misericórdia. Você vai ter amor para dar, você vai ter sentimento, né? Você vai ter misericórdia. Usar de misericórdia. Você vai ter compaixão, né? Sentimento pelas vidas. Você vai fazer o bem. Você vai ajudar. Você vai ajudar as pessoas. Você vai ajudar aqueles que estão precisando de ajuda. Você vai incentivar aquelas pessoas que precisam conhecer Jesus. Amém. Glória a Deus. Você vai incentivar aqueles crentes que estão Glória desanimados na fé. É né? verdade. Para trazer de volta para o Senhor. Você vai orar por eles, né? Você vai orar por elas. Você vai até fazer sacrifício a Deus pelaquela vida para que se retorne ao Senhor. Por quê? Porque você tem amor. Você tem misericórdia, vai usar de misericórdia. Você tem Deus na sua vida. Você quer o bem das pessoas. E lá que vem de baixo, seus frutos são conflitos e competição. Infelizmente, né? A gente vê a Rede Globo aí. O que é que a Rede Globo incentiva as pessoas? Né? O que é que a Rede Globo ensina as pessoas? Tudo que não presta. Né? Tudo que não presta. Podridão, nojeira. E infelizmente tem crentes que escutam novela da Rede Globo. Isso você precisa ser liberto, né? De ouvir novela da Rede Globo. Porque a Rede Globo não tem nada para dar a você, não. A Rede Globo não tem nenhum incentivação, não tem nenhum conselho bom para você, não. O que é que você está comendo da Rede Globo? O que é que você está se alimentando da Rede Globo, das novelas, das coisas que não prestam que tem na Rede Globo? Não tem nada que preste. E muitas vezes tem pessoa até
como é que diz, dá um nome da igreja, da liderança da igreja, que está lá sentado numa cadeira assistindo novela na Rede Globo. Precisa de libertação, né? Porque a Rede Globo não tem nada que bom para dar para nós, nem para mim, nem para você, né? Então, infelizmente, essas pessoas que estão com essa sabedoria que vem do baixo, isso não se aproveita de nada diante de Deus. Quando ele diz que seus frutos são amor, então você vai ajudar o seu irmão na fé, ou o seu vizinho, alguém da sua comunidade, mostrando o amor, né? Porque o outro vai perceber que você é diferente. Tem bastante cristão na face da terra, mas quando ele olha para você, ele percebe que você é diferente. Você não é igual aos outros, você tem algo mais. Então você vai ter misericórdia. Misericórdia de quê? Nós podemos dizer daquelas pessoas que estão vivendo uma situação precária e que muitos passam e não se compadecem. Não se compadece, não olha para eles, não sente mais a necessidade do outro. Então, muitas vezes, a pessoa se esquece de momentos que passou também de dificuldade. Que todos nós já passamos por um momento de dificuldade financeira e muitas vezes espiritual. Então, a gente precisava de alguém que nos desse amor, de alguém que nos dê carinho, que nos dê... fazer a diferença, irmão. Nós temos que fazer a diferença, principalmente dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, em tudo que eu faço a diferença, dentro da minha casa, dentro do meu lar, eu vou me comportando como verdadeiramente um cristão, os demais vão percebendo. Até ontem aconteceu uma coisa interessante que eu achei. Passei por uma pessoa, a pessoa não me conhece, e no lugar de dar bom dia ou boa tarde, disse assim, a paz do Senhor, irmã. Eu disse, amém. É porque muitos julgam pelo tamanho do cabelo, muitos julgam pelo tamanho, vamos dizer, pelas vestes, muitos julgam por muitas coisas. Mas quando a gente tem o brilho de Cristo na nossa vida, glória a Deus, a gente tem um brilho, o outro vai olhar e vai enxergar esse brilho, vai enxergar esse amor, vai ver essa misericórdia, vai ver essa compaixão que a gente tem uns pelos outros. E vai ver que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Quando eu era jovem, eu tive uma experiência de um senhor que passou por mim e disse assim, você me daria um momento? Sim. Aí ele disse assim, você é evangélica, né? Cristã, você é cristã? Eu disse, graças a Deus sou. Ele disse, sabia que quando eu olhei para você, eu vi um brilho de você, eu vi que você brilha. Eu disse, é o brilho de Cristo na minha vida. Esse é o brilho de Cristo. Então, a gente não pode ser um lixo na rua, nem um lixo na nossa casa, nem um lixo para onde a gente for, na escola, que eu ia para a escola, nesse tempo eu fazia magistério. Então, a pessoa me chamou e disse isso. Então, quem falou para ele? O Espírito Santo de Deus, que testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Então, esse Espírito Santo falou para ele. O mesmo Espírito Santo que com certeza falou para essa pessoa que passou por mim e deu a paz do Senhor na maior alegria e tudo mais. Então, sabemos que tem denominação que não fala nem com a gente, que não acha que a gente é cristão. Mas glória a Deus que Deus é um Deus de graça, bondade, amor e misericórdia. Então, quando essa sabedoria ou essa língua que nós usamos, ela é do alto, a gente vai dar o quê? Amor, irmãos. A gente vai dar amor. A gente vai usar de misericórdia. Misericórdia quando aquela pessoa está caminhando errado. Nós vamos trazer ela de volta para o caminho e ensinar o caminho e devolver a ele ou a ela a presença de Deus sobre a vida dele. Tem muitos carentes, irmão. Tem muita gente necessitada. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. Eu recebi uma mensagem, eu mandei para o grupo da igreja, das mulheres do corpo diaconal, sobre uma peste que teve em 1800, há 3 séculos atrás. E as pessoas que sobreviveram se abraçaram, né? Não olharam mais para a indiferença financeira,
o que tinha e o que não tinha. É como o hino diz, sobrevivi adorando, sobrevivi confiando e sobrevivi porque Deus cuida de nossa família, Deus cuida da nossa casa. Então é com amor que nós vamos ganhar aquele que está do nosso lado, aquele que está conosco, com a nossa família nós vamos ganhar. Então primeiro precisamos ser discipuladores. E o que a gente vê, controlar, né? Assim, ó, o cercado, a língua. Controlar a língua, para que o que a gente vê, a gente não comentar, não falar, não murmurar, mas ir para o altar de Deus e falar com Deus. E Ele vai trazer a resposta, né? Não ficar de olho na casa do vizinho, o que é que está acontecendo na casa do irmão A, XY, ou o vizinho XY, mas procurar o que é a vontade de Deus. Continue, Diácono. No capítulo 3, no verso 13 e o verso 14 de Tiago, confirmando tudo aquilo que eu falei, a pastora, né, irmão, a palavra do Senhor falou, no versículo 3 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Né? É uma pergunta. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante contínuo proceder às suas obras. Aí o 14 diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso em minhas contra a verdade. Né? Então, a pessoa que é sábio e que é inteligente busca, em primeiro lugar, o reino dos céus. Não é verdade, irmão? Para quê? Para que venha profetizar aquilo que é bom para as pessoas e para si mesmo, para a família, né? E fazer o bem, como nós falamos. E as pessoas que fazem ao contrário, né, são mentirosos, né, são facciosos e são invejosos. Por quê? Porque não consegue fazer as pessoas ser felizes, né? Fala por trás das pessoas. E Deus vê tudo isso, a falsidade, irmãos. A falsidade. Tem muitas pessoas falsas, né? Tem muitas pessoas traidores, né? Você vê na Bíblia mesmo um dos próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo, né? Esse homem, ele aprendeu de Jesus, participava das conversas, né? Dos ensinamentos, né? Mas chegou um ponto dele trair Jesus porque ele deu lugar ao inimigo. Ele deu lugar ao inimigo, né? Ele não se humilhou, ele não se arrependeu e vendeu o próprio Cristo por 30 moedas de prata, né? Exatamente. Por causa do dinheiro, a ganância. E esqueceu todos aqueles ensinamentos que o Mestre ensinou a ele, o Senhor Jesus Cristo. Né? Ele traiu o seu Senhor. Então, tem pessoas que seguem o mesmo segmento que Judas seguiu. E o final é o quê? É a morte. A morte eterna, sem Deus e sem salvação. Porque aquele que trai a Jesus e não se arrepende, né? Aquele que trai o seu irmão, o seu próximo e não se arrepende, ele tem a morte eterna, né? Então, a palavra de Deus, ela nos ensina o caminho que nos direciona ao céu, a paz, o amor, a felicidade, a misericórdia, a justiça. Então, é a gente ler, observar e aprender, né? E não fazer as coisas que são ao contrário. Não fazer as coisas erradas. Porque aquilo que a gente faz de mal, a gente vai pagar com mal. Nós temos o exemplo de Geazi. Geazi não mentiu, o profeta. Que foi que ele disse para Naamã que o profeta tinha mandado buscar o quê? Lembra da história? Não, fala aí. Naamã mandou roupas, mandou muita coisa para o profeta. E o profeta não recebeu.
profeta não recebeu. E Glória a Geazi Deus. pegou, quando Naamã deu 7 mergulhos lá no Rio Jordão, que Deus usou o profeta, e nem o profeta compareceu diante de Naamã, que era um general, e ficou assim meio insatisfeito. Mas Geazi foi lá e disse que o profeta tinha mandado buscar as coisas, as joias, tudo que ele tinha levado de presente. E como consequência dessa mentira, o que ele colheu foi o quê? O mal. A enfermidade O mal. de quem? De Naamã. Foi justamente a enfermidade de Naamã. Ele colheu a lepra. Ele ficou leproso. Aí nós vamos para o Novo Testamento também, com um casal que se combinaram para dar uma mentira grande, né? Ananias e Safira. Eles inventaram. Os dois combinaram, venderam a casa e disse: agora quando nós formos entregar, nós vamos entregar dizendo que vendemos por Vamos tanto. entregar uma parte. E outra parte a gente fica pra gente. Ele Ninguém disse vai que vendeu. saber. Ninguém vai saber. A gente diz que vendeu por X e acabou. Primeiro aparece Ananias diante lá dos discípulos. De Pedro, né? Quando ele conta a história, o que é que acontece? O Espírito Santo revela a Pedro que era mentira. Mentira. E ele paga com a vida, Justamente. né, irmãos? Olha essa língua, irmão. Veja a situação de línguas, que eu disse que tudo começa aqui, olha. Na cabeça, articulando, né? A cabeça começa a articular e coloca em prática. Quando ele colocou em prática, levaram ele morto. Quem vem depois? Safira, a esposa. Como estava tudo combinado com o marido, ela disse o quê? A mesma história. Eles dois estavam juntos na mesma história. As mesmas pessoas que levaram o marido dela morto, levaram ela morta porque ela tinha mentido. Agora você vê essa história, irmão, né? Usou de falta de sabedoria. Por quê? Se eles tivessem combinado de ter dito aos discípulos, Pedro, o profeta, estava lá, ele disse: olha, eu vendi uma propriedade. E eu vendi por tanto, eu tirei tanto, isso aqui eu quero Eu só doar. quero dar tanto, doar tanto. Não tinha acontecido nada, eles eram abençoados porque eles ajudaram. Eles eram abençoados, saíam todos felizes, abençoados, porque não mentiram. Então, tudo isso que aconteceu, o pecado de morte, foi por causa da mentira. Da mentira. Da falsidade que eles planejaram. Tinha nada, era deles, eles podiam vender e podiam dar quanto ele quiser, mas que tinham dito a verdade, né? Olha, Pedro, por exemplo, Pedro, eu vendi minha propriedade, seja lá uma fazenda, seja lá um terreno, seja lá uma casa, eu vendi por 100 tostão, mas eu quero fazer uma doação de 70 tostão para a igreja. Não tinha acontecido nada com eles, irmãos. Eles eram abençoados e eles tinham abençoado o outro lado. Mas só que eles mentiram para o Espírito Santo de Deus. E eles pagaram com a própria vida. É verdade. Né? Então, a gente tem que ter cuidado, a gente está vendo a graça, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está fazendo, com o que a gente está planejando, o que a gente vai falar e vai dizer para as pessoas, né? Porque mentira não tem procedimento, não tem vantagem para nada, né? A mentira só traz coisa ruim para a gente, né, irmão? Então, isso é a palavra de Deus que nos ensina, né? A verdade, e a gente tem que falar a verdade, porque a gente falava mentira quando a gente não conhecia Deus e falava e não se cansava de falar, mas hoje a gente tem que vigiar, irmão. Hoje a gente tem que vigiar, né? Para não mentir, porque a mentira só traz coisa ruim para a gente. Então a gente não pode mentir, a gente tem que falar a verdade, né? E quando a gente fala a verdade, só acontece o bom para a gente, mesmo que venham as consequências. Eu estou doente, mas eu estou abençoado por Deus, né? Eu estou abençoado por Deus. A doença vem, a dificuldade vem, mas é um problema de barriga, viu, irmão? Não é com Covid, não, né? Estou tomando medicamento, estou me sentindo bem melhor, mas tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.
Tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então a gente se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então a gente não pode voltar mais atrás, né, ao passado. A gente tem que viver o que a gente está vendo em Cristo Jesus, nosso Senhor. É dar testemunho de vida, né? É ser diferente e fazer a diferença no meio do povo, para que o povo veja que a gente é diferente. Amém. Porque a gente somos de Jesus, pertencemos a Jesus. Eu dependo do Senhor Jesus Cristo. A pastora depende do Senhor Jesus Cristo. A igreja depende do Senhor Jesus Cristo. Porque sem Jesus nós não somos nada. Né? Nós não tínhamos misericórdia de Deus. Mas temos Jesus, precisamos de Jesus, dependo de Jesus. Ele é o meu advogado, ele é o meu protetor, né? Como ele protegeu ali a prostituta Raabe, né? Aqueles dois mensageiros, né? Que foram vigiar lá a cidade de Jericó, espiar, né? Aqueles foram dois espias. Foram ver lá a cidade de Jericó, e quando os guardas ali da cidade do rei perseguiram ele, foi que a prostituta Raabe escondeu ele, livrou ele, né? E por isso ela foi abençoada por Deus. Por isso ela fez um ato do bem, né? Ela fez uma coisa boa. Se ela fizesse ao contrário, eles estão ali, eles passaram por ali e pegasse ele, ela não ia receber nada de livramento, não ia ser abençoada, nem ela, nem a família. Mas elas esconderam os espias do Senhor, protegeram. E também teve uma coisa muito importante que ela fez, que eles disseram que colocasse um laço vermelho, né, no portal da casa, para que quando o Senhor viesse... Um lençol, tipo, né, um lençol descendo ali era um janela. sinal para protegê-la, ela e sua família ser protegida. E o que o espia falou para ela fez. Tudo ela fez direitinho. Juntou a família dentro da né? casa, tudo. E ali foram abençoados ela e sua família, porque primeiro elas protegeram os espias, e segundo elas obedeceram o que ele mandou ela fazer. E aí recebeu a vitória. Irmão, quando a gente obedece a Deus, quando a gente faz as coisas que vêm do alto, nós somos abençoados. Amém? Você é abençoada, eu sou abençoado. Vem as consequências que vier, somos abençoados por Deus, porque Ele é bom, né? E Ele quer o nosso Glória bem. a Deus. Jesus veio para fazer o bem. E nós que conhecemos Jesus, estamos aqui também para fazer o bem. Tá certo? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Continue orando por nós. Compartilhe essa live, porque vai salvar muitas vidas, né? Em nome de Essa Jesus. live, né? Que é o Vai fortalecer ensinamento na da palavra palavra. de Deus. Vai fortalecer muitas vidas e vai salvar vidas. Porque a palavra de Deus, ela é pura. Ela é viva, ela é santa, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é poderosa para salvar e libertar as vidas. Que Deus abençoe. A palavra com a pastora. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Pois é maravilhoso sabermos que temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que nos deu a palavra, né? Hoje é o dia da Bíblia, hoje nós temos comemoração pelo dia da Bíblia. Nós agradecemos a Deus porque o plano de escrever a Bíblia começou no céu e ela foi concluída aqui na terra, né? São 66 livros, 66 livros que nos orientam, como eu falei lá do texto de Geazi, que é do Antigo Testamento, falei do Novo Testamento, que ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, mas o que é mais importante é que ela serve para a nossa edificação espiritual. Então, que o Senhor nos abençoe nesta manhã e nos fortaleça. Nós iremos continuar com o tema O Falar evidencia a maturidade do cristão. Nós estamos falando sobre a língua. Então, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã, por esse privilégio. Pedir ao diácono Adeval para fazer a oração e eu vou fazer a bênção apostólica. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Obrigado por Amém, este dia. Jesus. Glória a Deus. Obrigado pela Escola Bíblica Dominical. Fala e continua falando aos nossos corações, Deus. Tenha misericórdia de nossas vidas. Te agradecemos por tudo, por este momento, pela Tua palavra. Te agradecemos pela nossa paz, pela nossa saúde,
pelo que está acontecendo conosco. Deus, toma conta de cada um de nós. Abençoa tuas filhas, teus filhos, aqueles que vão assistir, aqueles que vão compartilhar essa live. Que a tua palavra santa, bendita e poderosa venha salvar vidas, libertar vidas para a glória do teu nome, porque a palavra é do Senhor. Amém. Nós Glória a apenas Deus. somos servos pequeninos, usados por ti para falar e transmitir a tua palavra, Amém, Senhor. Jesus. Abençoe a tua igreja na terra. Livre teus filhos, tuas filhas. Livre a nossa nação. Livre o planeta Terra dessa pandemia, Deus. Tenha misericórdia. Amém, Infelizmente, Senhor. pessoas, Em nome muitas, de Jesus. estão morrendo. Mas quando o Senhor dizer basta a essa enfermidade, a esta peste perniciosa, a este vírus, tudo vai acabar, tudo vai passar. Só é o teu querer, Deus, a tua vontade. Mas nós temos que respeitar a tua vontade, né? Até quando, Deus, vai acontecer isso? Até o dia que o Senhor permitir. Obrigado por tudo. Tenha misericórdia de nossas vidas. Nos prepara para o culto da noite. A Santa Ceia do Senhor. Deus, prepare cada vida. Teus filhos, tuas filhas, que vá ao templo junto conosco, te adorar, te louvar, exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, é ceia, juntos, Senhor, unidos. vamos Hoje ceiar. é ceia e vamos ceiar. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos espalhados na face da terra, hoje e sempre, em Glória a nome Deus. de Jesus. Amém. Amém. Fiquem na paz, irmãos, Paz, até Senhor. mais tarde, às 18 horas, onde nós estaremos cultuando e adorando ao Senhor. Deus te abençoe e compartilhe a live. Amém? Amém.